Educação ambiental é o tema do quarto capítulo que compõe o segundo módulo do nosso curso. Nós estamos aqui com a autora desse módulo, que é a Andréa Carestiato, e também na companhia da Ana Cláudia, para falar sobre educação ambiental, que me parece é um tema inovador agora no trabalho social, que é transversal a todo o processo. Fala um pouco para a gente dessa inovação e dessa transversalidade da educação ambiental no trabalho social. Então, a educação ambiental, ela era tratada com diversos nomes. O trabalho social já foi uma grande inovação quando surgiu, porque trazia a voz da comunidade para um processo muito difícil, que era desenvolver e fazer uma obra acontecer, ainda mais obras que poderiam mover pessoas, que trariam novas propostas de habitação, por exemplo. E aquilo era tratado como processo de mobilização, era para reunir as pessoas, para propor formas de como que o condomínio ia se organizar, mas a inovação aconteceu que, na medida que o trabalho social foi se desenvolvendo, foi crescendo, foi despertando as pessoas para a sua importância, a sua aplicação, a política de educação ambiental, que é uma política que organiza, seja a mobilização, a sensibilização das pessoas, seja o processo de capacitá-las para desenvolver processos participativos, seja para mobilizá-las nos seus contextos de tomar decisões, a educação ambiental ela já está apaziguando todas essas questões na Política Nacional de Educação Ambiental. É uma política que surge e faz com que o trabalho social, ele agora, com um novo manual recentemente aprovado pelo Ministério das Cidades, transformado num eixo que vai perpassar todas as propostas que o manual tem para desenvolvimento do trabalho social. A educação ambiental é quem vai dar base e conteúdo para que as pessoas possam se reunir, elas possam tomar decisões juntas, compartilhar essas decisões, desenvolver acordos e controlar os resultados no tempo e no espaço. Na sua relação com o território. Sim, porque a gente não pode esquecer, professor, que sempre um empreendimento, uma obra, ela é em algum lugar físico. E esse físico, ele é composto do quê? Da natureza. A gente está falando dos rios, um terreno fica em algum lugar que antes foi uma floresta. Às vezes a gente não pensa nisso, mas é assim. Aquele terreno foi desmatado, como a gente fala. Isso significa que ali tinha uma floresta, ali tinha biodiversidade, e aquilo faz parte do que a gente chama de paisagem. Então, até mesmo quando um arquiteto propõe uma obra em que ele vai posicionar aquele prédio dentro do terreno, ele vai considerar as condições, por exemplo, de luminosidade e vento, e ele vai interferir na qualidade ambiental daquele empreendimento, porque ele vai ter menos ou mais circulação de ar, vai ter mais ou menos luminosidade nos apartamentos, por exemplo. Então, tudo tem que fazer parte, tudo tem que compor o planejamento desde os seus momentos mais iniciais. E isso é muito importante. Inclusive, por exemplo, quando nós vamos fazer um diagnóstico de macroárea, é importante conhecer que elementos compõem essa paisagem. Você está perto de um rio, se tem uma floresta ou se não tem, né? O que compõe aquele lugar? Né? Se depois no projeto, como vai ser a vida, o dia a dia, como é que aquele condomínio, como é que aquele conjunto, ele vai se organizar para resolver suas questões de, por exemplo, água, de esgoto, de resíduos sólidos, né? Algumas pessoas conhecem resíduo sólido como lixo, por exemplo, mas não é a melhor palavra. Hoje, a gente sabe que lixo é o rejeito, é aquilo que não tem jeito mesmo. Agora, o resíduo sólido é aquilo que sobra e você quer dar uma destinação e você precisa dar uma destinação correta. Então, você vai separá-lo. Isso faz parte hoje daquilo que é preciso ser feito e que a gente chama de cidadania, que são atitudes, gestos que precisam estar presentes no dia a dia das pessoas. Não pode ser uma mágica, não pode ser algo especial. É o dia a dia. É aquilo que vai fazer parte das atitudes que cada um individual e coletivamente vai ter que realizar normalmente.
Agora, prever essas interações entre o meio social, ambiental e urbano requer um esforço muito grande de planejamento e gestão, né? É um grande desafio. André, como você vê isso e qual seria o papel das equipes de campo? Como elas poderiam contribuir para que esse processo seja mais harmonioso? Ana Cláudia, é sempre importante lembrar que a educação ambiental está em todos os momentos. Então, as equipes têm que entender a história daquele lugar. Quando elas vão interagir com a comunidade, seja para começar o processo ou para dar continuidade a ele, elas têm que conhecer a história. Essa história vai vir cheia de elementos que significam esses acordos e discutir a realidade que aquela comunidade tem. Conhecer essa realidade vai fazer parte, conhecer como é a vida de todo dia, como é que ela fazia antes e o que ela espera fazer depois. Então, as equipes, elas têm que primeiro tomar conhecimento dessa história, entender como aquele lugar se comporta, qual é a expectativa, as aspirações dessa comunidade, para o que ela chama de qualidade de vida, para o viver bem ali. Então, esse é um primeiro grande passo, conhecer. Então, quando a gente fala de diagnóstico, a gente tem que expandir esse entendimento. Não é só coletar informações frias, elas têm que ser a vida das pessoas, a história delas, a história daquele lugar, que aquilo vai contar também, vai dizer o que é preciso ser feito, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser refeito, recuperado, o que precisa ser proposto de novo para solucionar ou para trazer novos elementos de qualidade de vida. Então, esse é um passo fundamental. Quando a gente fala de planejamento, o desafio é esse entendimento do que eu fui, do que eu sou e do que eu quero ser, seja como empreendimento, como comunidade, não importa. Depois, é muito importante que as equipes elas tenham clareza que, na medida que elas conheçam e façam com que as pessoas conversem sobre essa realidade e desenvolvam as soluções locais, essas percepções elas têm que ser mediadas por essas equipes, porque existe sempre o desafio do que as pessoas gostariam, mas do que é possível ser feito com as técnicas, os recursos disponíveis. Então, esse diálogo é quando vão acontecer os acordos, é quando vai acontecer a divisão de tarefas entre as partes, porque tem sempre as responsabilidades que cabem a partes diferentes. A prefeitura tem a sua parte na responsabilidade de fazer as coisas funcionarem, o empreendedor tem a sua parte e também a comunidade. Todos têm papéis e eles precisam ser entendidos, reconhecidos e têm que ser compartilhados entre todos. A partir dessa clareza e da transparência com que tudo é apresentado e acordado, nós vamos ter, então, a outra etapa, que é realizar aquilo que foi acordado. Esse é um momento muito importante, porque ali estão as condições que vão garantir chegar na meta que todos acordaram, que todos compartilham. Então, esse é o processo. O processo é, às vezes, muito difícil, porque a gente tem que falar dos conflitos, a gente tem que colocar os conflitos na mesa, a gente tem que lidar com eles de forma aberta e transparente, e a gente tem que resolvê-los. Obrigado, então. Muito obrigada a vocês. Obrigado, André, obrigado, Ana. E obrigado a você, cursista, também. Não esqueça de aprofundar o conteúdo no seu material de leitura e faça também as atividades previstas no final do conteúdo. Obrigado.